Você sabia que o João Trombeta, um dos vilões em Gato de Botas 2, também vem de um conto de fadas? Pois é, no universo maluco e encantado de Shrek, praticamente todo mundo saiu direto das páginas dos livros infantis. Mas enquanto a maioria é figurinha carimbada, tipo Pinóquio, Chapeuzinho ou Lobo Mal, o tal do João, ele vem do fundo do baú dos contos esquecidos. Muita gente nem imagina que ele tem uma história própria e bem bizarra, por sinal. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre o nome dele. O nome original do personagem é Little Jack Horner. Isso, parece o nome de um cantor country, mas na real ele vem de um conto de rima infantil muito antigo lá da Inglaterra. Só que aqui no Brasil esse nome praticamente passou batido. Aí a gente vê em Gato de Botas 2 o Joãozão Trombeta. A primeira reação é a gente achar que o personagem foi criado do zero para somente nesse universo ele aparecer. Mas não, ele já existia. A gente só não reconheceu de cara porque não faz parte muito da nossa cultura e também por conta do nome dele, já que ele foi traduzido para algo mais abrasileirado, né? No lugar de Jack, colocaram João, que é tipo o nome coringa dos contos por aqui no Brasil. A gente tem João para tudo. João pé de feijão, João e Maria, João que sobe montanha, que desce montanha, que sobe rio. Então fica muito mais fácil da gente lembrar dele com esse nome. E o Trombeta foi um toque sonoro para deixar o nome mais carismático e encaixar direitinho no universo de Shrek. Agora sim, a história dele vai começar a ganhar forma. O Little Jack Horner, ao contrário dos contos recheados de reis, dragões e muitas reviravoltas, o que ele tem é uma cantiga. E uma cantiga de roda. Nada de narrativas épicas ou tramas totalmente complexas. É só uma rima curtinha que se espalhou pela Inglaterra e que também foi esquecida como uma música de berço mesmo. Pois é, enquanto Caxias Dourados ganha capítulos inteiros sobre mingau e ursos, o nosso Jack Horner é só uma melodia mesmo. E ela é a seguinte: pequeno Jack Horner, sentado no canto, comendo a sua torta de Natal. Ele enfiou seu polegar e tirou uma ameixa e disse: que bom menino eu sou. Não tem mais coisas, é só isso mesmo. E para deixar tudo ainda mais curioso, essa cantiga do Little Jack Horner não é só uma música inocentinha de criança não. Os primeiros registros dela são lá do século XVIII, e muita gente acredita que ela nasceu de uma sátira política, uma crítica afiada aos abusos de poder e o comportamento mimado da elite na época. Um moleque metido, enfiando um dedo numa torta, que naquela época era um símbolo de fartura, e ainda se gabando: olha só como eu sou um bom menino. Não é muito diferente de alguém privilegiado, pegando o que quer e ainda esperando aplausos por isso. E agora pensa no vilão Joãozão. O cara ali é o retrato perfeito dessa figura. Mimado, controlador, obcecado em ter tudo, só porque acha que merece. Ele não quer dividir, ele não quer negociar. Ele quer possuir, acumular, mandar. O filme ele pega essa crítica escondida da cantiga e transforma em um vilão totalmente caricato, mas com uma essência muito real. E ele é o típico adulto que cresceu a vida inteira ouvindo que ele era especial e começou a acreditar que o mundo tem que girar nele o tempo inteiro. E como se a cantiga não fosse estranha o bastante, quando a gente vai fuçar nas versões que surgiram ao longo do tempo, o Little Jack Horner fica ainda mais esquisito. Em uma das interpretações mais populares, ele seria filho de um padeiro muito rico, um cara cheio de posses, quase um chefe de nobreza. O Joãozinho teria nascido no berço do açúcar refinado, tratado a pão de ló, literalmente. Um menino aristocrata, mimado, criado no luxo, que ganhava tudo o que queria. E sabe o que ele mais amava? Torta de ameixa. Um vício, um pequeno guloso real oficial. Já em outras versões, ele não é nobre, mas ainda assim não divide nada. É o típico moleque que abre a torta escondido e come tudo sozinho, de olho grande mesmo. Agora, curiosamente, existem também algumas versões onde ele é, pasmem, uma criança gentil. Sim, Jack Horner do bem, educado, talvez até um pouco tímido, que só queria aproveitar uma sobremesa em paz. Na animação, a figura do João ganha uma reinterpretação muito mais sombria e totalmente complexa. Ele cresce e se transforma em Joãozão Trombeta, um adulto obcecado por poder. Seu amor por tortas de ameixa vira um negócio,
ele se torna chefe de uma fábrica que produz essas tortas e, ao mesmo tempo, um líder do crime. Ele é frio, calculista e completamente sem empatia. Mas o seu maior vício não está na confeitaria, está no mundo dos contos de fadas. O Joãozão se transforma em um colecionador de artefatos mágicos, objetos que pertencem a heróis, vilões, das histórias clássicas que conhecemos, e ele pega elas como se fossem um troféu. Ele quer possuir tudo, controlar tudo. O grande objetivo dele é encontrar a Estrela do Desejo, um artefato lendário capaz de realizar um único pedido, e para isso ele está disposto a ultrapassar qualquer limite. Ele sacrifica os próprios funcionários, trata seus capangas como ferramentas descartáveis, não sente remorso, não demonstra afeto, ele apenas segue em frente, com um único foco: conquistar o poder absoluto. Ao longo do filme, existem diversas referências que resgatam a cantiga original de forma muito sutil, mas também muito significativa. Um dos exemplos mais diretos é o pôster em que aparece o João ainda criança com a frase "Que bom menino eu sou", exatamente a mesma da rima inglesa. Isso mostra que a autoestima inflada dele cresceu, já que foi plantada desde criança, e isso se tornou extremamente arrogante. As cores também falam muito. O roxo associado às ameixas na cantiga domina a estética do personagem. Está presente nas roupas, nos detalhes dos cenários e até na própria pele dele, que tem um tom quase roxo, como se ele tivesse passado a vida toda mergulhada nas próprias tortas. O uso do polegar, outro elemento da rima, também está ali e também completamente roxo, de tanto ele enfiar o dedão nas tortas. É quase uma marca registrada, um gesto que remete diretamente ao momento que ele tira a ameixa da torta e se declara o bom menino. E as tortas não ficaram só na memória, elas se transformaram no império. João é dono de uma imensa fábrica de tortas de ameixa, onde os seus capangas trabalham como padeiros. E essa escolha pode remeter à versão dele sendo filho do padeiro. O padeiro rico, um filho criado com abundância, cercado por comida e conforto. No filme, ele não apenas herda, em aspas, esse ambiente, como também transforma numa linha de produção a serviço da sua obsessão. Mas mesmo com todo esse poder, o passado dele já mostra algo diferente. Em um breve flashback, vemos seus pais pobres, desapontados, quase invisíveis. E é aí que entra a camada mais importante da história. Ele foi esquecido. O conto do Jack Horner foi ofuscado, perdeu espaço. E sabe quem roubou a cena? Pinóquio. Um personagem de madeira que caiu nas graças do público e ganhou destaque no universo de Shrek, e isso afetou profundamente o João. E o filme ele deixa claro, as vendas das suas tortas caíram, ele perdeu a atenção, o orgulho inflado virou frustração. E todo esse cenário ajuda a gente a entender por que ele virou um vilão tão ressentido. Não é só ganância, é um ego ferido. É uma necessidade desesperada de provar que ainda merece um lugar entre os grandes nomes dos contos. E o fato dele ser um colecionador de objetos mágicos é muito interessante. À primeira vista só parece um detalhe qualquer da sua personalidade, mas quando a gente olha de perto, diz muito sobre quem ele realmente é. O Joãozão, ele é um personagem que não faz parte de nenhuma dessas histórias. Ele não viveu nenhuma aventura heróica, não teve nenhum arco de redenção, não derrotou monstros, não salvou ninguém. Ainda assim, ele quer todos os objetos mágicos possíveis, como se estivesse tentando se forçar dentro de todos esses contos. E ele não usa esses itens por admiração ou valor simbólico, ele usa para benefício próprio mesmo. Ele quer para si, para usar como arma. E isso é algo completamente egoísta. E um artefato legal de mencionar é a espada do rei Arthur. Literalmente está na pedra, porque obviamente o João ele não é digno, mas mesmo assim ele pegou ela com a pedra e tudo. E o mais genial é como o filme ele usa essa obsessão do personagem com um reflexo direto do esquecimento da cantiga dele. A história de Little Jack Horner foi realmente apagada com o tempo. Na cultura inglesa, ela quase sumiu. E aqui no Brasil a gente nem sabia que isso existia. Diferente da história da Caixinhos Dourados, que até hoje é contada por aí. Mesmo que muitos de vocês pode ser que não lembrem dos detalhes dessa história, ela ainda é uma história infantil que é contada atualmente. Assim como também o Pinóquio. Ele virou símbolo, ele virou personagem de desenhos, brinquedo e até estrela de franquias. E o filme ele transforma esse esquecimento como motivação para o personagem. Ele não apenas quer dominar os contos de fadas,
Ele quer vingança contra eles. Ele quer ocupar o lugar de quem brilhou mais. Quer ser lembrado, quer ser o maior. Ele quer o desejo, mas não por algo nobre, e sim para provar que mesmo tendo sido esquecido, ele ainda pode ser o mais importante. Agora vamos falar um detalhe sobre o personagem que pode ter até passado batido para muitas pessoas, que é o designer dele. Entre tantos personagens marcantes e estilosos dentro do universo de Gato de Botas 2, ele se destaca não só pelo seu tamanho, mas pela forma de como ele é desenhado. Porque o corpo dele conta uma história por si só. O Joãozão é grande, bem grande, ele tem um corpo enorme, pesado, largo, mas a cabeça dele é desproporcionalmente pequena, não orna com o corpo. E isso não é à toa. E esse contraste visual serve como uma metáfora bem clara. É como se o corpo tivesse crescido, mas a sua mentalidade continua pequena. É como se a mente dele tivesse ficado presa na infância. O corpo cresceu, mas a mente não. A mente tá a mesma coisa. Ele age como um adulto poderoso, corajoso, mas por dentro ainda é aquele menino frustrado que foi esquecido. E seu desejo não é por necessidade, é puro ego. Ele quer ser o maior, o mais forte, o mais lembrado. Tudo por vingança, para compensar o que ele sentiu na infância. Por isso, o seu corpo, ele é desproporcional. E aí, você já conhecia a origem desse personagem? Você gosta dele? Comenta aí, que eu quero saber. E olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre origens de personagens. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative esse sininho, se possível, hype esse vídeo, que isso faz com que eu cresça ainda mais na plataforma e faz com que eu traga conteúdos semelhantes para vocês. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui, então até o próximo vídeo.